Boa noite, bem-vindo ao Contas à Vida. Hoje vamos falar, como sempre, de economia, mas temos duas convidadas que são engenheiras. Começo por apresentá-las. A engenheira Glória Araújo é licenciada em Engenharia Mecânica, é deputada do Partido Socialista. Também Carina João é licenciada em Engenharia Civil, deputada do PSD. Como sempre, no Contas à Vida, a presença do professor Braga de Macedo e também do Dr. Joaquim Pina Moura. Meus senhores, boa noite. Minhas senhoras, boa noite. Bem-vindos ao Contas à Vida. Antes de começarmos a conversar, quero relembrar uma notícia desta quinta-feira. É uma notícia sobre um rumor que se repete em Bruxelas. Aumenta a convicção que Portugal vai pedir a ajuda do Fundo Europeu de Resgate já em abril. A notícia foi posta a circular pela agência Reuters, dizendo, enfim, que o plano para apoiar Portugal já está pronto. O governo português nega. A Europa não está nada descansada, pelos vistos está até cada vez mais preocupada com o caso português. Por isso estarão já em marcha os preparativos europeus para dar a mão a Portugal. A informação é adiantada pela Reuters, que antecipa o mês de abril para uma intervenção. Segundo uma fonte da União Europeia, citada pela agência, existe já um plano de resgate elaborado e pronto a avançar. Basta que Portugal acione o pedido de ajuda. O primeiro-ministro recebeu a visita do presidente do Parlamento Europeu. À saída do encontro, José Sócrates insiste que o problema da dívida pública é de dimensão europeia. A Europa enfrenta uma situação difícil de preparação do próximo Conselho Europeu para fazer face àquilo que é ou aquilo que são as consequências da crise da dívida soberana. Portugal não quer ser visto como um caso particular, resiste ao pedido de ajuda financeira. O governo diz-se tranquilo e que não está nada aflito, mas nos últimos dias vários membros do governo têm vindo a manifestar um sentimento de urgência na redefinição do Fundo de Ajuda Europeu. Entre os Estados-membros cresce a preocupação quanto à capacidade de Portugal se financiar por si próprio junto dos mercados financeiros, num dia em que as taxas de juros da dívida soberana a 5 anos bateram um novo recorde. Carina João, perante estas informações, a quem é que dá mais crédito? À oposição do governo português, que isto é um problema europeu, ou aos rumores que circulam em Bruxelas e que são, enfim, que se vão repetindo semana após semana? Olha, relativamente aos rumores que se ouvem em Bruxelas, não me parece que sejam apenas rumores infundados, porque o Primeiro-Ministro tem, por diversas formas e de diversos meios, pedido a toda a gente que o ajudem-me, sem querer dizer com isso que seja o FMI. O que é certo é que os nossos juros da dívida pública têm que ser pagos e neste caso, quase a sangue, suor e lágrimas. E os mercados financeiros têm ficado um pouco... começam a ficar com os nervos em franja relativamente àquilo que é a situação das nossas contas públicas. Portanto, parece-me que esses rumores, e infelizmente, digo isto obviamente a bem daquilo que é expectável que aconteça no país, infelizmente essa ajuda externa acabará por ter que vir. Muito bem. Glória Araújo, concorda com esta posição que os rumores que circulam em Bruxelas têm alguma razão de ser? Bom, são no mínimo a expressão de uma vontade, definitivamente, de algumas pessoas, muito mais do que uma análise objetiva daquilo que está a acontecer. Os factos são estes. Portugal, o que é certo é que até agora tem conseguido colocar no mercado a sua dívida. Evidentemente que não às taxas de juros que nos conviriam. Mas os resultados daquilo que têm sido as políticas do governo com o acordo com o PSD, aliás, de reduzir o déficit e os cortes orçamentais necessários para atingir isso, não têm tido nos mercados internacionais o efeito desejável, aquilo que nós gostaríamos. A taxa de juro teima em não descer. E durante algum tempo, Portugal e outros países também estavam convencidos que, tomando essas medidas, teriam uma reação, se calhar não imediata, mas uma reação sensível por parte dessas instituições. Isso não tem acontecido. Muita gente faz diversos tipos de análise no porquê que isso não acontece. Aliás, houve até uma altura em que tivemos um artigo bastante engraçado do Paul Krugman, que falava do Sex and Drugs and Markets Role,
dizendo que, talvez de uma forma um pouco exagerada, que os mercados eram insensíveis em absoluto àquilo que os Estados estavam a fazer. E, portanto, o que é que neste momento me parece que é a sensibilidade geral? É que aquilo que, face a esta crise, face à dimensão desta crise, aquilo que os mercados esperam realmente é uma resposta a nível europeu. Aquilo em que os mercados confiam, lamentavelmente, porque Portugal e Espanha também, até já agora, tem sido elogiado por diversas instituições, por diversas personalidades. Sim, ainda hoje o secretário-geral da Ángel OCDE... Gurria, mais uma vez, e portanto, mas não só, é ampla e aceite por uma larga, abrangente parte das pessoas que têm influência na economia mundial, que Portugal e Espanha estão a fazer aquilo que deviam ter feito, e de uma forma exemplar. Estão a fazê-lo, estão a cumpri-lo, de uma forma exemplar. Isso não chega para acalmar os mercados. Não chega mesmo. Joaquim, esta explicação que o Governo dá, que o que está aqui em causa é um problema europeu, e portanto não só um problema português, colhe, na sua opinião? Não, acho que não colhe. Acho que não colhe porque, evidentemente, que os problemas na Eurozona, nesse sentido, são problemas de toda a Eurozona, de toda a União Europeia, dos países da União Europeia, mas as consequências das opções, das boas e das más opções que são feitas no quadro e no seio da União Europeia, repercutem-se assimetricamente entre os vários países da própria União. Eu, para não entrar em especulação, que de todo não quero, vou-me ater a dois pormenores que são muito significativos. Um deles, o Ministro Teixeira dos Santos, cujo papel todos reconhecemos e a maioria de nós elogia. O Ministro Teixeira dos Santos, na sequência imediata da última reunião do Ecofin, por 2 vezes sublinhou que, naturalmente sob uma forma diplomática, que o risco era absorvível até 2013 e que por isso estava ele convencido que, havendo esse desfazamento no tempo, não era tão grave quanto ele estava a colocar as consequências do arrastamento de decisões do Eurogrupo e do Conselho Ecofin sobre a situação em Portugal. Portanto, esse é um exemplo que me parece que foi absolutamente, digamos, claro dentro da ambiguidade da afirmação. Eu acho que o Ministro foi muitíssimo claro ao apontar e ao identificar qual era a natureza da dificuldade ou das dificuldades com que se está a debater. A outra tem precisamente a ver, também já foi referido pelas nossas convidadas, tem precisamente a ver com a evolução da taxa de juro que se forma no mercado, nomeadamente em relação a projetos onde sejam Portugal e outros países numa situação de maior fragilidade a intervir. Portanto, as taxas de juro que são feitas aí pelo mercado são taxas de juro, conforme já aqui foram referidas, entre 5 e muito e 7 e muito. Para além de outras considerações, é absolutamente insustentável, no médio e no longo prazo, trabalhando-se com taxas de juros, ou havendo o mercado a fazer taxas de juros com esta dimensão e estas características, é absolutamente impensável que os projetos da economia real que estão a ser lançados e desenvolvidos tenham eles próprios sustentabilidade financeira para serem financiados e desenvolvidos. Portanto, há aqui um quase nó cego que tem que ser enfrentado com coragem e determinação, mas uma coragem e determinação concretas. Passou o tempo em que os statements bastavam para influir ou influenciar a evolução dos mercados. É evidente que há, oxalá não se materializem essas visões mais negras, para ser absolutamente claro e sincero, que os rumores de Bruxelas e outras iniciativas conexas têm deixado antever, oxalá que isso não se materialize, mas oxalá também que mais uma vez não se desperdice uma nova oportunidade em termos de janela de tempo em torno, digamos, de uma
politização que eu considero de todo inadequada nesta circunstância. Ou seja, não me parece que a maneira, como em termos políticos, de alguma forma, dentro do Partido Socialista e do Governo, tem estado a haver reação, digamos, a este movimento, através de uma argumentação muito estereotipada, do tipo que agora é preciso defender Portugal, logo já não é preciso estar, digamos, na União Económica e Monetária. Isto não é dito assim, sou eu que estou a fazer uma tradução livre e política e interpretativa daquilo que tenho ouvido. Isto é, de facto, um programa livre, de pensamento livre, portanto... Não, certo. Essa interpretação é muito bem-vinda. Jorge, eu também quero saber a sua opinião em relação a esta questão. Rumores versus a argumentação mais recente do Governo sobre isto é um problema europeu, mas antes disso sei que tem duas notas breves para deixar aqui aos nossos telespectadores. As notas são brevíssimas, uma é pessoal, a outra é profissional. Eu imediatamente irei ao assunto das taxas de juros que tanto nos interessa. A nota pessoal, enfim, peço desculpa, mas são as circunstâncias e num programa televisivo, evidentemente as pessoas ouvem, mas também veem. E é possível que não vejam que eu tenho uma ferida na testa, porque ontem, à saída, não vi uma porta de vidro. Isto confirma o que eu tantas vezes disse neste programa: cuidado com portas. Felizmente, a caracterizadora da TVI e as farmacêuticas da farmácia lisbonense trataram de mim com tanto carinho que eu acho que se eu não tivesse falado nisto, ninguém reparava. Segundo ponto, que é profissional. Eu que, enfim, ajudei a fundar a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, a Nova Fé, em abreviatura, tenho que vos dizer que já lá não estou, porque já não há Nova Fé. Agora é a Nova SBE. Portanto, eu não sei, digamos, o que é que isso evoca. Quer dizer exatamente o quê? School of Business and Economics, SBE. Houve uma altura em que a escola do Joaquim se chamava ISE. Eu não sei, mas eu espero que o Nova SBE seja qualquer coisa que nos leve muito longe do ISE, até porque o business está antes da economia. Mas, como enfim, é a casa que sirvo há tantos anos, achei que era importante. Agora, quando ouvirem falar da Nova SBE, sou eu. Mas continuo a ter a Nova Fé. Eram estes dois anúncios, eu peço desculpa, talvez tenha demorado tempo então mais. Mas atenção, e uma coisa que ainda não foi dita e que me parece aqui muito importante, é desconstruir a notícia da Reuters. A notícia da Reuters contrasta, até devo dizer, com a notícia da Bloomberg, que é o canal rival de informação em tempo real, que saiu ontem. Onde houve uma operação, até com algum sucesso, vem no Financial Times de hoje, até com uma fotografia aqui do secretário de Estado do Tesouro, a dizer mais um sinal encorajador, como dizia o Krugman, que já aqui foi citado, bem, com sinais encorajadores destes, até onde é que iremos. Mas o que é certo é que as notícias da Bloomberg eram muito positivas, mencionava-se a questão do 2013, porque o custo implícito de acesso ao mercado médio, que é o que interessa, não é o marginal, anda à volta dos 5, e neste momento a Irlanda, que já está a ser ajudada, é a quase 6. Portanto, quer dizer, há aqui uma série de indicadores que nos dizem isso. Mas acontece que, digamos, a zona euro está numa situação de grande turbulência, isso está. E quando a turbulência existe, evidentemente que se vai atacar o nó mais fraco, e que são os países que têm feito menos. Aliás, eu apreciei muito que a minha vizinha da direita tivesse dito: eles estão a fazer a Espanha e Portugal, estão a fazer o que deviam ter feito. Pois, é isso, já deviam ter feito. Eu não sei se era essa a sua intenção, mas disse lindamente. E, portanto, no fundo, o que é que nós temos aqui? Se olharmos para a notícia da Reuters, dizem: há uma fonte da Eurozona. Atenção! Pode ser um assessor, como os IA, por todo lado, que diz: não, esta gente acha que Portugal... Bem, o problema destas ajudas, como todos nós sabemos, não é estar pronto o plano. Normalmente, o que acontece é que não está. Portanto, esta ideia de estar pronto o plano é como dizer: olha, a pessoa já tem aqui uma cama na sala de emergência que está pronta para si com o seu nome. Agora é vir. Ora bem, isto não desculpa a atitude à qual, infelizmente, o Governo e particularmente o Primeiro-Ministro nos habituaram, que é: não passa nada, porque eu sou forte, eu sou possante, e isto, mercados, é comigo, eu parto-lhes a cara.
no fundo, como se os mercados fossem uma porta de vidro e ela se está toda, pum! Bom, portanto, eu aqui sinto-me como, acho que esta notícia não tem importância nenhuma. Agora, se olharmos, e eu pedia que mostrassem o gráfico que foi preparado, que é o gráfico que nós mostramos aqui habitualmente, e que mostra o risco de bancarrota em Portugal comparado com Espanha, nós vemos uma coisa grave, é que estamos acima dos 200, ali não é talvez muito claro, mas estamos acima dos 200 há mais tempo do que jamais aconteceu. A última vez, houve 2 ou 3 semanas, naquela altura do orçamento, em que havia ali uma grande angústia sobre se o governo iria finalmente revelar alguma coisa sobre a execução de 2010, foi aquele período que se vê ali do topo. O primeiro foi a altura em que houve aquela primeira alarme sobre a execução orçamental, mas agora estamos acima dos 200 já há bastante tempo. Isto é muito grave, porque de facto os dois países são diferentes, mas a Espanha tem um desemprego que é o dobro de Portugal, tem problemas bancários que Portugal não tem, e portanto o risco português de ser maior não é uma boa notícia. Agora, há aqui uma descolagem. Eu não queria era agarrar-me a esta notícia. É só isto que eu estou a dizer. Portanto, isto pode gerar reações igualmente exageradas. Agora, há um problema. O tempo está contra nós. Porque cada dia que passa, cria-se a sensação de que isto é inevitável e que só não chamam por teimosia. Ora bem, eu ainda não penso que esteja certo que se vá chamar, vai depender do crescimento, por isso foi tão importante as notícias sobre o crescimento. Agora, não era esta notícia da Reuters. E, portanto, eu acho que aqui nós temos que ter uma sã distância relativamente às notícias individuais dos mercados, porque se olharmos para outra notícia, ela dá-nos uma visão menos preocupante, mas o que é preocupante aqui é que, de facto, as medidas que o Governo tomou, mesmo admitindo que tenham sido corajosas e apoiadas pelo principal partido da oposição, vieram tarde e a más horas. E substituir a negação da crise por dizer eu é que sou corajoso, eu estou a defender Portugal contra uma organização de que, aliás, Portugal faz parte, é aí que eu acho que não joga a bota com a perdigota. Eu espero ter sido claro que estou de acordo com todos e, contudo, também tenho ainda assim a minha opiniãozinha formada. Falámos aqui da Europa, onde muitas vezes os países não se entendem. Karina, por exemplo, na segunda-feira realizou-se um Eurogrupo e depois um Ecofin, e houve uma decisão da Alemanha que veio dizer que, em relação a um pacto de competitividade que está em cima da mesa e vai ser discutido, enfim, a questão não é assim tão urgente de ir mexer no fundo de resgate para já, porque os mercados estão mais calmos. Isto é o tipo de notícia que, apesar dos rumores, enfim, e tem que se ter em conta como é que a gente analisa os rumores, a verdade é que esta posição da Alemanha não ajuda Portugal. Como é que analisa isto? Olha, eu entroncando esta questão com aquilo que aqui estávamos a dizer também, não sei se será uma questão de rumores ou não. O que é certo é que, mais dia menos dia, vamos todos estar aqui numa situação quase do rei vai nu. Porque, apesar de quando a Glória há pouco dizia que o PSD deu o acordo para que as medidas que o PS, enquanto governo, estaria disposto a tomar, ou pelo menos medidas... Apenas, aliás, como eu queria mais. Certo. O que é certo é que essas medidas tendem a não sair do papel. Essas coisas tendem a não ser efetivas. É um pouco... Quando se falava aqui da taxa de juro ser altíssima, e não é uma questão de vontade ou não dos mercados que ela seja ou não alta, nós estamos aqui quase no ridículo do Estado português ter menos credibilidade do que as próprias famílias. Nós, quando vamos ao banco e fazemos nestas contas à vida que nós fazemos diariamente e de uma forma muito simples, nós endividamos uma taxa de juro que é de 4% para comprar uma simples casa. Neste momento o Estado português está a se endividar a um nível de 7%, portanto, passa também aqui por uma questão de credibilidade. Em termos daquilo que é a posição de Portugal na zona euro, é bom ou mau para Portugal aquilo que for melhor para as suas contas públicas. Portanto, a posição de uma Alemanha neste pacto de competitividade ser uma posição de rigor forte e uma posição que venha a exigir ainda mais àquilo que são os países menos cumpridores, pode parecer mau ou penalizador agora numa primeira análise, porque obviamente vai doer mais e é uma questão que nos vai transtornar ainda mais a nossa vida, o nosso dia-a-dia, mas parece-me que será positivo
positivo se isso vier, primeiro, ajudar-nos a pôr as contas públicas em ordem, que é aquilo que o Governo ainda não conseguiu fazer. Dessas contas públicas saírem efetivas medidas de reestruturação daquilo que é o principal fator aqui negativo a apontar, que é o Estado. Precisamos de menos Estado, precisamos de melhor Estado, precisamos de umas contas públicas que estejam em ordem. Nesta altura, o ano, enfim, começou há pouco tempo, há um mês e meio, ainda é difícil fazer uma avaliação, e apesar de tudo, alguns indicadores que o Governo tem vindo a mostrar aparentemente dizem que há um maior controle da despesa, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Isto não são sinais encorajadores? Os números para o Governo são um bocadinho de plasticina, moldam-se e dizem aquilo que nós quisermos que os números digam. O que é certo é que, fazendo uma análise não à décima e não ao mês anterior ou a um período curto comparado, o que é certo é que nos últimos 5 anos, 10 anos, Portugal tem entrado... Pode pôr 15. Posso pôr 15? Tá, eu não queria ir tão longe. Não, mas pronto, isto... Mas posso pôr 15. Se calhar também não convém. Posso pôr 15. Posso pôr 15. Posso pôr 15. O que é certo é que o país está mau e está caro. Da forma como está, não tem conseguido boas execuções, nem indicador praticamente nenhum, à exceção de uma décima. Andamos quase sempre a falar de trocos, coisinhas miudinhas, que subiu mais 0,1, menos 0,1. Portanto, isto acaba por ser peanuts relativamente àquilo que é o estado real da nossa economia. E nisso o Governo ainda não conseguiu ir ao osso. Glória está ali a dizer que não, com a cabeça. Enfim, não está aqui para ter que defender o Governo, mas... Concordo, ver indicadores bons, podemos discuti-los? Não, ainda não tenho nenhum, como acho que ninguém tem, não é? Estamos à espera... Não, mas estamos à espera, como sabe, do primeiro relatório da execução orçamental para saber realmente o que é que aconteceu. E, portanto, acho que, quanto ao resto, não vou comentar até termos os números, porque... como diria alguém que nós todos conhecemos, pode-se ter direito à opinião, mas não se tem direito aos factos. E, portanto, esperemos pelos factos. São os números. Isto foi quem conhece a pessoa. Diga lá, não, isto agora entre... Eu li isto no livro do Obama. É o Obama. Pronto, o Obama é totalmente aceitável. Totalmente aceitável. Tem direito à opinião, mas não tem direito aos factos. Como os números dizem aquilo que nós quisermos que os números digam. Que ainda não temos os números e, portanto, vamos esperar. Aquilo que me parece que o Governo está a fazer é aquilo que, como disse, deve ser feito. E mais, aquilo que vejo também por parte, não só da oposição, mas da maior parte dos comentaristas, não desfazendo, mas utilizando esse termo, não é apresentarem soluções muito melhores, na minha modesta opinião. Aquilo que há a fazer agora, e eu admito que possa meter confusão a muita gente, a força e a determinação do nosso Primeiro-Ministro. Admito que sim. Pois é o que temos e é aquilo que Portugal tem que confiar para conseguir ultrapassar esta fase. É um governo forte. Porque se não tivermos um governo forte, se não tivermos a capacidade de suportar a ação deste governo, que é necessária neste momento, também não vale a pena pensarmos em muito mais. Não vale a pena pensarmos que se formos já a eleições e se vier o FMI, que a vida económica em Portugal de repente vai melhorar muitíssimo e as pessoas vão passar a viver muito melhor. Julgo que todos sabemos que não é isso. Não é nesse campo. Aliás, eu até achei muito engraçada uma afirmação hoje do Dr. Mira Amaral, que diz assim, não, ele é engenheiro. Mas guarde-o aí. Foi Ministro das Finanças, foi Ministro da Economia. Inteiramente. Merece, não há qualquer dúvida que também já esteve neste programa. Mas que diz assim, já tentei pôr o PSD na ordem e não consegui. E isto para dizer o que disse hoje mesmo. Já tentei pôr o PSD na ordem e não consegui. E diz isto em que enquadramento? Quando diz, no colóquio Produtividade de Portugal, que cabe à sociedade civil pôr os partidos políticos na ordem para que haja um clima de governabilidade no país. E, de facto, como dizia há bocadinho a Karina, não vale a pena andarmos a discutir peanuts, mais 1% para cima, mais 1% para baixo. Não produzimos riqueza suficiente para ter números mais confortáveis, não é? Pois não produzimos, infelizmente.
Deixe-me só Para O já. Jorge está aqui Agora, morto a questão por... é como é que vamos produzi-la? E eu não vejo também, sinceramente, os partidos da oposição a terem ideias melhores e boas alternativas àquilo que o Governo está a fazer. O Governo está a trilhar o único caminho, aquele que é o caminho. E quanto mais força tiver para fazê-lo, defender Portugal no seio da União Europeia, não contra a União Europeia, obviamente, isso seria uma loucura. No seio da União Europeia, claro que sim, defender Portugal. É o que estamos a fazer, é o que deve ser feito. É o que deve ser feito. O Governo tem investido e tem tido uma política económica. Tem tido uma política económica na área energética, tem tido uma política económica que tinha até dado os seus frutos. Teve uma política de combate ao déficit, desde 2005 até 2008, e, portanto, o Governo tinha bem esclarecido uma orientação e um rumo para o crescimento económico. Evidentemente que nem tudo dependerá ou dependeu daquilo que foi a atuação do Governo, mas que essa foi sempre firme e determinada, eu acho que isso é um mérito. E acho mesmo que neste momento é a grande mais-valia que nós temos no Governo. É a firmeza e a determinação deste Primeiro-Ministro. Sem isso não vejo com os partidos da oposição numa ânsia e num frenesim para irem a eleições. Note-se bem que nós tivemos Apesar de eleições tudo, há um ano. enfim, teriam a possibilidade dentro de algum tempo... Tivemos eleições há um ano, não falta nenhum tipo de legitimidade legitimidade a este Governo para governar. O que faltará, talvez, é que não haja tanto desejo por parte das oposições e de algumas pessoas. Se não os conhecesse melhor, até julgaria que estão a torcer para que corra mal. Não é isso de certeza absoluta. Mas há sempre uma desconfiança grande em torno da atuação que o Governo está a ter neste exato momento. E há sempre o espírito derrotista que temos, infelizmente, e que achamos sempre que vai correr mal. É amanhã que vai correr mal, então é depois de amanhã, então é de certeza para a semana. Sinceramente, não vejo onde é que isso possa ter um input positivo. Eu só estava aqui, mortinho, por, enfim, comentar algumas das suas afirmações. Quer pegar na conversa? Eu tenho aqui duas reações a dois aspectos desta interessante defesa. Não sei se é uma defesa do Primeiro-Ministro, do Governo, de ambos, nem um nem outro. Não, porque o país não tem disso o monopólio, cara engenheira Glória. Agora, trazer aí o engenheiro Miramar, nosso amigo e nosso companheiro, a dizer que pôs a ordem no PSD como se o PSD fosse um aluno mal comportado. Isso, na minha opinião, não foi dito por ele. Isso é alguma má citação que nós podemos trazer citações também de Manuel Maria Carrilho, de Ana Benavente, de Mário Soares. Fora o engenheiro Miramaral, é um engenheiro a mais aqui. Portanto, agora já estamos bem. Agora, eu queria, de facto, pressioná-lo um bocadinho sobre esse aspecto que disse, que me parece importante para que possamos ter um diálogo e não uma sucessão de monólogos, que é, de facto, nós podemos gostar pouco, muito ou nada do estilo do Primeiro-Ministro, comparando, por exemplo, com o candidato a Primeiro-Ministro, que é o líder do PSD. São indiscutivelmente dois estilos diferentes. Podemos gostar mais de um, podemos gostar mais do outro. Compreendo isso perfeitamente e pode até nem ser uma questão política ou uma questão partidária. Mas, olhando para o passado deste Primeiro-Ministro, com os governos que ele foi tendo, é completamente impossível falar neste momento de um governo atuante. Ele ainda estará a atuar com os seus assessores em São Bento, com aquela energia, se calhar vai ao aeroporto impedir que a senhora terminasse, não quem a sucedeu, agora é segundo penso até um grego, que venha cá. Mas quer dizer, a ideia de que há uma ação concertada do governo, eu acho isso, eu sinceramente digo isto sem qualquer preconceito, eu acho que nem as pessoas do governo acreditam nisto. Agora, claro, há aqui uma pessoa que é conhecida, porque já governa há bastante tempo no Conselho Europeu, e quando, como sabes, que foi a primeira pergunta do nosso moderador e que eu acho que ainda não foi respondida, será que a Alemanha deixou de ajudar Portugal? Será que a senhora Merkel deixou de ajudar o seu companheiro do Sul? E essa pergunta ainda não foi respondida. Eu gostava de responder. Mas cá está. Eu estou a falar de pessoas. A primeira chanceler alemã
e o Primeiro-Ministro de Portugal. E o problema do governo não é só de Portugal. Há muito quem diga que o governo alemão está em fratura e que muitas dos andar para a frente e para trás da Sra. Merkel têm a ver com isso. Portanto, peço-lhe o favor, para que mantenhamos aqui um som de diálogo democrático, que realmente o governo é um problema. Mas se calhar não há, neste momento, outro Primeiro-Ministro imediato sem eleições. Tudo bem. Agora, que este governo não está a funcionar como funcionou aqui há uns anos atrás, parece-me que ninguém, nem o socialista mais empedernido, iria defender. Mas, portanto, então, o que é que se passa com a Alemanha? Acho importante perceber o que é que se passa com a Alemanha. A Alemanha, evidentemente, que neste momento passou da semana passada para agora por uma crise que, como dificilmente nós poderíamos imaginar que se verificasse em Portugal, até porque, ao contrário de muitos receios que exprimimos neste mesmo programa, a transição do Banco Central, do Banco de Portugal, do Vítor Constâncio, que foi para o BCE, e depois do Dr. Carlos Costa, que veio, foi singularmente suave. Foi uma pena, perdemos o vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, nunca mais vamos ter um, se calhar, durante muitos anos, mas o que é certo é que se resolveu o problema. Ora bem, a senhora Merkel aí falhou redondamente, ao ponto que o Axel Weber contratou uma agência de publicidade, não sei se é a mesma que o Primeiro-Ministro contratou, mas que foi de uma eficiência extrema, porque aquilo, na primeira vez em que ele disse que não, foi devastado na imprensa, e da segunda vez deu uma entrevista ao Spiegel, preparada já por essa agência, em que disse, não senhor, eu fiz isto porque estou em minoria, não quero ser um problema para a minha chefe. Portanto, isto criou uma onda de choque na Alemanha que é difícil nós compreendemos a importância que isto tem, porque a Alemanha subitamente sentiu-se sozinha. Um banqueiro central, como é que é, Falcão, que estava sempre a dizer que de facto não se podia ajudar porque os países, a culpa era deles e eles é que tinham que... Ajudava imensamente o governo alemão. Portanto, eu não sei se foi a Alemanha que não ajudou Portugal, se foi a Alemanha que começou a precisar de ajuda num flanco particularmente frágil, que é a ligação entre a política monetária e a política orçamental. Nós não temos tido esse problema, porque a nossa política orçamental tem sempre sido expansionista só um segundo, mas a Alemanha tem esse problema grave e, além disso, tem o problema do sistema bancário, que é quase tão mau como o espanhol. E, portanto, eu acho que não podemos separar, pensar que a Alemanha é invencível, que está tudo a fazer isto por esquemas. A Alemanha está na defensiva neste momento, porque o resto do mundo já não leva a sério o resto da zona euro. Se começa a não levar a sério a Alemanha temos um problema. A senhora Merkel faz mal ao colocar no Bundesbank um elemento do seu gabinete, o seu conselheiro económico. Interessante questão. Interessante questão. A escolha foi criticadíssima. Eu conheço esse senhor, não o conheço pessoalmente, mas conheci o orientador da tese de doutoramento. Eles sabem que isto, enfim, no mundo do Banco Central, o orientador é importante, não é? E que dizia, não, o homem é um bom econometrista, mas de facto, francamente, que tecnocrata mais pobre. O Axel, que é também um excelente econometrista, devo dizer, esse que conheço. O Axel Weber, o que saiu, mas era uma pessoa que tinha realmente uma gravitas. Este homem é um assessor, é como os assessores de São Bento, agora vai ali para o Banco Central. E, portanto, o Banco Central alemão ficou fraco. Não foi só a senhora Merkel. Eu acho que isso nos explica que ela quer agora um compasso de espera. Mas muita gente já tinha dito, e nós neste programa já tínhamos dito, que esta questão do Conselho Europeu da semana passada era só um aquecimento de motores. Ainda vamos ter um Conselho Europeu da Zona Euro, primeira vez que isto vai acontecer na história da União Europeia, a 11 de março. Data, aliás, bem interessante, não estou a dizer particularmente para si, mas data bem interessante. E, portanto, nós temos que nos preparar agora para ver em que é que Portugal pode chegar lá com força para defender as suas posições. Porque um país que não consegue colocar a sua dívida, eu não sei se é a altura, mas já agora mostra esta extraordinária capa de um jornal de Macau, é de ontem, é de hoje? A autoridade monetária faz negócio. Até Macau já está a comprar Portugal. E depois, lá dentro é... Vamos estourar aqui um pouco só aqui... não se consegue ver? Consegue-se ver. Já está. Não, muita areia para uma só caminhonete, isto já não é, isto é outra anedota. Não, é aqui, o dinheiro. Sim. É esse. Até Macau. E depois lá dentro é a reviravolta da colónia. Isto é importante Uma das coisas que também para isto é importante porque Portugal
tem maneira de se financiar para além do mercado internacional através de colocações privadas. E tem havido muito interesse nessas colocações. E uma delas poderá ter sido com a China, não se sabia que era Macau. Portanto, de facto, há aqui um conjunto Jorge, para mantermos aqui um diálogo democrático saudável, como há pouco dizia, eu sou pela Joaquim, democracia. Há muito tempo que não ouvimos a sua opinião em relação a esta conversa. Eu estava a ser... Entre no diálogo. Em relação a esta questão que foi aqui deixada pelo Jorge sobre a Alemanha. Antes de ir à Alemanha e como preparatório dessa ida à Alemanha... Rapidamente, que há um assunto importante que temos que falar. Seguinte, acho que é uma ideia que talvez possa, não é nada original, mas pode ajudar à sistematização das ideias e das respostas. Eu acho que no que respeita à política monetária e à situação monetária, deveríamos distinguir aquilo que é uma estratégia para estimular o desendividamento, digamos assim, de uma estratégia para consolidar orçamentalmente. As duas dinâmicas interagem e se essa interação for bem conduzida será virtuosa, mas, digamos, permite, incluindo na resposta às partes mais críticas dos mercados, permite-nos dizer, desde que estivéssemos em condições de o fazer e de o sustentar, permite-nos dizer que a nossa estratégia, digamos, de resposta às dificuldades financeiras do Estado e do sistema, tinham uma resposta com este grau de originalidade, que era, digamos, não meter no mesmo... É meter em dois sacos aquilo que hoje está metido num saco e eu falo de estratégia de desendividamento se quero criar dificuldades a quem está mal escorado nessa estratégia e quem esteja bem escorado na estratégia de consolidação orçamental. Como eu penso que pode estar a acontecer este trimestre em relação, digamos, à ação do Governo no que respeita ao controle orçamental do exercício de 2011. Dá esse benefício da dúvida? Quer dizer, eu acho que são duas dinâmicas diferentes e que a dinâmica orçamental é mais manejável, a dinâmica da atuação para desendividar, uma estratégia sustentada e verificável. É a mais longo prazo, mas creio que teria, digamos, se fosse conseguida, um efeito mais agregador e mais afirmador da força do Estado português neste contexto. É uma ideia que deixo para o debate, não é? Quer fechar só o dossiê Alemanha? Não, no que respeita à Alemanha, eu não quero dizer grande coisa, mas quero dizer que me preocupa, conhecendo o peso da Alemanha e a importância da Alemanha na União Económica e Monetária e na economia internacional, me preocupa ver uma direção política da Alemanha, digamos, na aparente flutuação em que tem andado. Evidentemente, por muito capaz, e sei lá, seguramente o ex-assessor económico da chanceler Merkel será com certeza uma pessoa muitíssimo bem preparada e que merece todo o respeito e a credibilidade por isso, mas, quer dizer, imaginemos o que se estaria a dizer aqui em Portugal se o Primeiro-Ministro tivesse pegado no chefe da sua assessoria económica e o tivesse posto à frente do Banco de Portugal. Quer dizer, é uma coisa impensável, não é? Impensável e absolutamente indesejável do meu ponto de vista. Quer dizer, porque a independência do Banco Central em relação aos governos, na União Económica e Monetária em que funcionamos, é um princípio fundador e é um fator simultaneamente de credibilidade e de valorização dos instrumentos e das instituições. Sem violar a regra democrática, Joaquim, eu acho que o paralelo é complicado, porque evidentemente o Bundesbank tem um peso muito, muito forte, mas também há aqui uma coisa que eu acho que também não foi só a geneira. Portanto, por mais que diga lá o professor e que o senhor seja muito novo e não sei o quê, a maneira de evitar qualquer ambiguidade quanto ao futuro sucessor de Trichet era levar para o Bundesbank alguém que não tinha qualquer hipótese de dirigir o BCE. Isso é uma manobra muito hábil, europeia da Merkel, mas que lhe dá custos nacionais. Portanto, vejam que uma das coisas mais difíceis para o Axel Weber foi quando ele teve que lidar com aquele Sarrazin, que era assim um bocado excessivo na sua visão contra os estrangeiros, quase sarraceno, como querem dizer, é intolerante, e portanto, ela tem tido problemas aí. Eu acho que, apesar de tudo,
por qualquer que seja a qualidade intrínseca da pessoa e da sua preparação para o lugar, a questão aqui é que não havia neste momento a ideia de que o próximo candidato ia ser alemão. E isso era o que lhe permitia dizer, bom, faço isto em contrapartida de ter um alemão. Ela neste momento já não tem essa ambição. E portanto está mais livre. Então está a fazer um jogo, dizendo eu agora abrando. Pronto, já não tenho problema, vocês se calhar vão levar o Draghi, ou outro, e portanto... Draghi, que é o governador do Banco de Itália. Que é o governador do Banco de Itália e que era o grande rival do Axel, e que é uma pessoa, enfim, extraordinária, de qualidade, doutorado pelo MIT, da Escola de Engenharia, embora doutorado em Economia, grande amigo nosso, e que tinha este problema, que era italiano. Aliás, na imprensa, o que é um italiano? É italiano. Mas ele trabalhou na Goldman Sachs inúmeros anos e também é outro problema. Ele está ligado à banca internacional que os alemães não gostam porque é a banca que dá... Muito bem. Jorge, portanto, temos que avançar. Era só para dizer que eu acho que a chanceler não era... Acho que também há um aspecto positivo no que ela fez. Só que, claro, ela agora tem que fazer render. Temos que avançar no programa. Peço desculpa desta interrupção. Tem sido uma semana fértil em notícias económicas. Ficou-se a conhecer o crescimento da economia portuguesa em 2010, 1,4%, embora o último trimestre tenha tido já um crescimento negativo face ao trimestre anterior. Ficou-se também a saber que a taxa de desemprego no final do ano atingiu os 11,1%. Há também uma entrevista do governador do Banco de Portugal que diz que nesta altura já estamos em recessão. Karina, destes vários acontecimentos económicos, quer destacar algum para comentar? Quero, olha, posso começar pelo desemprego. Acima de tudo, porque me aflige que a camada mais afetada por este desemprego é a camada jovem e a camada das mulheres. Portanto, pode-se dizer, um pouco em jeito de brincadeira, mas este país não é para jovens nem para mulheres. São assustadores os números da taxa de desemprego de jovem, que é o dobro da verificada, estão nos 22,4%. Portanto, há um panorama de desadequação daquilo que os jovens têm estado a estudar, daquilo que depois são as suas aplicabilidades práticas ao nível do emprego. Portanto, esse desfazamento é tal que não... O percurso académico está desfasado do mercado profissional. Completamente. E é aí precisamente onde se deveria atuar e onde tem havido uma falha muito clara de diretrizes. Ter um curso superior e um curso académico não é necessariamente nem relação direta para ser entrada direta no mercado de trabalho. Precisamente por isso, porque há uma desadequação muito grande. Hoje em dia um jovem não sente que aquilo que foram os anos de investimento do seu tempo, do dinheiro dos seus pais e da sua vocação, não sente que isso seja suficiente para se conseguir sustentar. Já não digo para ter realização profissional, já não digo para construir uma carreira, digo apenas para sustentar aquilo que são as suas necessidades normais. Portanto, temos jovens que, felizmente, os pais continuam a ter dinheiro para lhes pagar as contas, para lhes permitir a sobrevivência, mas que cada vez mais saem tarde de casa dos pais, porque cada vez mais tarde têm maneira de se poder sustentar e de poderem sobreviver por si só na vida. Além desta falta de oportunidades... esta é a nossa geração, Glória, portanto, esta é a geração mais qualificada de sempre. Em termos das últimas gerações, esta talvez seja mesmo a mais qualificada de sempre e é precisamente aquela que tem tido menos adequação ao mercado de trabalho e que tem sido menos rentabilizada no próprio mercado de trabalho, dentro daquilo que é o contexto laboral. Preocupa-me também que, a par de muitas das coisas que nós exportamos, podemos também falar das exportações, que nós estejamos a exportar jovens licenciados e jovens de altas qualidades. Portanto, a migração dos jovens quadros para fora do país... Muitos deles devem ir para a Alemanha da Sra. Merkel. Muitos deles. Eu costumo dizer, é preciso gente para construir um país. E nós não tendo essa gente através da taxa de natalidade, neste momento quem poderia ajudar também a construir um país mais rico poderiam ser estes jovens qualificados que infelizmente não têm oportunidades de demonstrar as suas mais-valias em contexto laboral. Jorge, esta questão do desemprego levou, enfim, a uma questão de um nosso telespectador, Portela da Silva, que fala, enfim, de um trade-off entre a população ativa e os jovens que estão à procura do primeiro emprego. Quer pegar nessa questão? É verdade, é um comentário muito magoado de um espectador assíduo, segundo ele diz, e é economista, e então nós